Olá, olá, Novatinho, seja bem-vindo a mais uma aula do Imersão, iniciando um módulo novo, um tema novo, extremamente importante para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento espiritual. Nós vamos tratar nesse módulo qualidades de caráter, onde nós vamos abordar várias virtudes, qualidades, aspectos de comportamento que fazem com que você tenha uma vida abençoada, uma vida próspera, que fazem de você uma vida, ou faz de você um adolescente que vai ter uma vida pela frente, não só como adolescente, mas na vida adulta, uma vida realmente produtiva, abençoada. E qualidades de caráter têm esse propósito. Qualidades de caráter fazem com que nós, no nosso convívio, no nosso dia a dia e nos vários desafios da vida, tanto profissional, estudantil, familiar, a gente consiga viver uma vida plena nisso. Deus deixou virtudes, Deus deixou elementos na sua palavra, princípios que, se cumpridos e se seguidos, fazem com que a gente tenha uma vida abençoada. E você pode desenvolver essas virtudes, você pode aprender essas virtudes e desenvolver elas na sua vida. Algumas delas são frutos do próprio Espírito Santo na nossa vida, mas principalmente você consegue, em obediência à palavra, sendo sincero de coração, abrindo sua vida para Deus. Essas virtudes elas vão crescendo conforme o teu crescimento espiritual. Mas elas não são somente frutos de algo sobrenatural na sua vida. Sim, o Espírito Santo desenvolve e gera essas virtudes na nossa vida, mas elas podem ser aprendidas. Você pode sim aplicar elas, você pode entender como elas funcionam e aplicá-las na sua vida. O principal é entender que essas virtudes fazem de você... Você pode ser um filho de Deus, mas se você aplicar essas virtudes e desenvolver elas na sua vida, fazem com que você tenha uma vida próspera, uma vida produtiva, uma vida que honra a Deus em tudo que você faz. Então é o seguinte, qualidades de caráter fazem você crescer e ser bem-sucedido em todos os aspectos. E hoje nós vamos falar sobre a primeira qualidade de caráter, e a primeira qualidade que nós vamos trabalhar é a integridade. Integridade. Essa palavra, talvez você já deve ter ouvido falar, mas nós vamos abordar aqui e entender biblicamente por que integridade é algo tão importante e por que ela nos leva a uma vida plena. Fechou? Então vamos orar agora para iniciar essa aula. E como você sabe, as aulas de imersão aqui no online, elas estão mais curtas, mais enxutas, nós vamos direto ao ponto. Vamos orar junto. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar, Senhor, esse ensino, esse conteúdo, através desse recurso online. Que o Senhor abençoe a vida de cada adolescente, que o Senhor faça com que cada um de nós entendamos cada vez mais a sua palavra para viver essa vida plena e abundante, Pai, em todas as áreas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Novatinho, seguinte... Pega a sua apostila, onde você estiver aqui, eu acredito que você esteja na plataforma de ensino aqui da igreja, ead.nibparaná.org. Caso você esteja vendo esse vídeo pelo YouTube, você pode ir direto na plataforma, fazer sua inscrição, se inscrever na matéria, e aí você pode acessar aqui a apostila, o material que está disponível. Com essa apostila nós vamos conduzindo essa aula, não somente essa aula, mas todas as aulas terão os seus materiais. Vamos lá, eu vou seguindo aqui a nossa matéria, o nosso material, a nossa aula de hoje, que é integridade. Eu quero começar com você entendendo o que é integridade. O que é integridade? A palavra integridade, você provavelmente já associa ela a alguém correto, alguém honesto, alguém certo. E nós vamos desenvolver esse tema. Mas eu quero aqui com você te fazer entender um pouquinho melhor como isso se aplica e de que maneira você pode viver conforme Deus quer que você entenda a integridade e qual é o impacto disso na sua vida prática, né? Segundo o dicionário, integridade é inteireza, retidão, inocência, imparcialidade. Ou seja, alguém que é inteiro, que é completo, que é honesto, que é reto, que é justo, né? Nas palavras de Jaime Camp, o pastor Jaime Camp, ele diz assim, integridade é a qualidade de ser autêntico, transparente, sincero. E é isso, a palavra sincera é uma palavra muito interessante. Tem um historiador, Charles Wells, que ele conta que a palavra sincera ela é de origem latina, né? E os romanos antigos haviam escultores, e era muito comum, né, esses profissionais artesãos de esculturas, que faziam esculturas de bustos, de rosto e tudo mais. E quando eles faziam esculturas, às vezes falhava.
A escultura falhava e às vezes eram esculturas de mármore ou de pedras que às vezes a pessoa já estava avançado lá na escultura e por algum motivo saía uma lasquinha, falhava, quebrava um pouquinho. Aí o que eles faziam? Os que não eram honestos, porque a escultura ela era vendida como algo assim feito, né, completo lá na pedra e tudo mais, né? Mas os que não eram honestos, o que eles falavam? Para não perder todo aquele trabalhão, eles pegavam e completavam aquele lugar que estava quebrado com uma cera, com uma massinha, com alguma coisa, né, com uma cera, para poder preencher aquele espaço que foi quebrado. E vendiam a escultura como se ela fosse inteira. E aí, alguns artesãos honestos, sabendo disso, começaram a divulgar que as suas esculturas eram sem cera, sine cera, né, do latim aí antigo, e aí veio a palavra sincera. A palavra sincera é que, ó, pode confiar, é o que você está vendo. O que você está vendo é a verdade, é o real, não tem nada escondido, não tem nenhuma massa aqui maquiando e fingindo ser algo que não é. A palavra sincero vem disso. Sinceridade é alguém que não está escondendo nada, alguém que é transparente, alguém que é honesto. O íntegro é sem cera, né? Sine cera. O íntegro, ser íntegro é a mesma pessoa, é ser a mesma pessoa em qualquer circunstância, com qualquer pessoa e todo tempo. Uma pessoa íntegra, ela é assim, ela não tem cera. Agora, eu quero trabalhar aqui com vocês 2 pontos nessa aula e na aula que vem nós vamos continuar a aula de integridade num outro aspecto. Mas o primeiro ponto, por que a gente está falando sobre integridade como qualidade de caráter? Entenda o seguinte, Deus prefere que você seja íntegro do que você seja religioso. Ó, vou repetir. Deus prefere que você seja íntegro a que você seja religioso. Ronald, como assim? Nossa, eu sempre achei que Deus queria que eu fosse religioso, que eu fosse na igreja, que eu orasse, que eu lesse a Bíblia, que eu... Vamos explicar aqui. Primeiro, a palavra religioso é alguém que busca Deus. O religioso aqui está atribuído ao termo, está atribuído como um termo de alguém que cumpre regras e rotinas e tradições da religião sem o coração. Então, religioso nesse sentido. Alguém que ora, lê a Bíblia, vai na igreja, vai no Nova Teens, alguém que faz coisas religiosas, mas o seu coração não é conectado com Deus. O seu coração não é íntegro, o seu coração tem falhas, esconde pecados. Na sua vida externa, parece que está tudo bem. Ele faz tudo o que se espera dele, ou que é espiritual, entre aspas, né? Vida religiosa é isso. A vida religiosa é você seguir regras e liturgias criadas por homens como um fator que te conecta a Deus, mas nem sempre é. É muito fácil, muitas pessoas são religiosas, elas vão na igreja, vão no Nova Teens, até leem a Bíblia, mas no seu coração elas são orgulhosas, rancorosas, pecam, falam mal da vida dos outros, são desonestas, e isso não adianta. Então, entenda uma coisa, no Velho Testamento, oferecer holocaustos ao Senhor era uma prática religiosa, uma prática litúrgica. Quem sacrificava animais, lá segundo o rito da lei mosaica, ele estava cumprindo um ato religioso, que sim, o próprio Deus tinha orientado e instruído a como fazer. Mas, na própria Bíblia, Deus em vários aspectos, em vários textos, ele diz, olha, eu prefiro que o coração de vocês esteja voltado a mim, do que vocês simplesmente façam rituais religiosos. Esses rituais religiosos da época, como sacrificar outros tipos de cultos e de ritos de adoração, para Deus era muito menos importante do que o coração das pessoas serem voltados para Deus, sem pecado, com coração honesto, transparente, verdadeiro. É isso que Deus preferia. Por isso que ele diz lá em Provérbios 21:3, fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Ou seja, Deus aqui através do sábio dizendo, olha, eu prefiro que você seja uma pessoa correta, que você seja honesta, que teu coração seja bom, do que você vá no culto. Não quer dizer que não é para o culto, não é para ir no culto. Mas ele está dizendo que é melhor o teu coração ser voltado para Deus do que você ter uma rotina religiosa. Ah, eu fiz a meditação. Ah, eu fui no Nova Teens. Ah, mas o teu coração está longe. Você mente, você não é justo, você não é correto, você não é transparente, você não é autêntico, você é mentiroso, você fofoca, você
Na hora que você tem uma oportunidade de tirar uma vantagem sobre alguém, você tira. Então Deus prefere que você seja justo e correto do que você simplesmente vá no Nova Teams, faça a meditação lá no papel, leia a Bíblia sem o coração, vá na igreja, vá no culto, cante músicas. Deus não está mais preocupado com isso do que com o seu coração. Esse é o ponto importante. Então, por exemplo, é muito possível fazer um monte de coisas religiosas, como ir no Nova Teams, como fazer a tua meditação, ir no culto ou coisas como essa, e você não ser íntegro de coração. Da mesma forma como é possível ser íntegro sem fazer coisas religiosas. Existem um monte de atitudes íntegras e honestas e corretas que agradam mais a Deus do que propriamente atitudes religiosas. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu quero que você liste, por exemplo, atitudes... Aqui na apostila você pode listar. Você vai listar atitudes íntegras que não sejam religiosas, por exemplo. Na coluna da esquerda aí você vai listar atitudes íntegras que não são religiosas. Por exemplo, devolver o troco é uma atitude íntegra. Isso é religioso? É algo espiritual? Se torna espiritual porque você está fazendo o que é correto. Mas ela não é religiosa. Não é religiosa. Não é algo que as igrejas normalmente fazem como rotina. Não, é uma atitude íntegra, correta. Devolver o troco quando ele está errado, né? Outra atitude íntegra que não é religiosa, não colar na prova. Não colar na prova é uma atitude íntegra, uma atitude moral. Precisa ser cristão para não colar na prova. É claro que sendo cristão você vai ter muito mais ensino para evitar fazer isso. Mas não tem a ver com religião, não tem a ver com culto, não tem a ver com novatismo, tem a ver com caráter. Teu caráter íntegro, ok? Outra atitude. Aí você vai listar 3. Liste 3 atitudes. Eu dei o exemplo de 2 já. Liste outras 3, tá? Outras, agora atitude do lado. Atitudes que são religiosas, tá bom? O que é uma atitude religiosa? Por exemplo, orar. Orar é uma atitude espiritual, é uma disciplina espiritual, mas pode ser feita apenas por religiosidade. É possível que uma pessoa ore e, saindo daquele momento de oração, minta para o seu pai, para sua mãe. É possível. Porque lá ela fez uma atitude de religiosa e não necessariamente quer dizer que o seu coração ainda está voltado para Deus. É possível meditar, pode escrever aí, meditar. É possível meditar religiosamente, que é fazer aquilo só por fazer. Escrever lá na folhinha, ler o texto bíblico, preencher, sem coração nenhum. E sair daí e pegar um celular e dar uma olhada num vídeo de pornografia. Entendeu? Não tem nada a ver com o caráter. Às vezes é possível fazer isso sem o coração. Agora, quando eu faço essas atitudes religiosas com o coração, eu sou transformado. Orar é uma bênção, meditar é uma bênção. Ir no Nova Teams pode ser uma atitude religiosa. Mas se eu vou com o meu coração, eu sou transformado, sou impactado, tenho comunhão com os meus irmãos, aprendo da palavra. Enfim, então liste aí de um lado atitudes religiosas, que são religiosas, enfim, e que dá para fazer sem integridade, e também atitudes íntegras que dá para fazer sem ser algo religioso. Liste aí só para você ter clareza de que nem sempre o que é religioso é íntegro e nem que o que é íntegro necessariamente precisa ser religioso. Mas o que é que Deus prefere? Deus está muito mais preocupado com a tua integridade do que com a tua religiosidade. Presta atenção. Deus está muito mais preocupado com a tua integridade do que com a tua religiosidade. E por isso nós vamos para o item 2 aqui. Integridade permite que você viva em segurança. Esse é o segundo ponto a respeito da integridade. Por que a integridade é tão importante? Não somente porque é o que Deus mais espera de você. Deus espera mais de você integridade do que religiosidade. Mas porque integridade faz com que você tenha uma vida segura e tranquila. Olha, toda pessoa que vive na mentira, ela vive no apuro, ela vive assim, preocupada, ela vive angustiada, ela vive, meu Deus, o que vai acontecer se descobrir e tal. Agora, quem vive com integridade sempre está feliz, sempre está bem, porque ele sabe que ele não deve nada. Eu vou dar um exemplo. Espero que você não tenha feito isso, mas se um dia você já tentou colar, ou já colou numa prova, você sabe do que eu estou falando. Quem cola fica extremamente preocupado no ato da cola, depois da cola. E o tempo todo ela está lá com aquele negócio afligindo ela.
Porque a qualquer momento ela pode ser descoberta e a casa cai e vira um transtorno muito pior. Agora, quem não cola, ele vive tranquilo, ele faz a prova, responde o que sabe e ele vai tentar fazer o seu melhor. Mas ele não fica aflito, ele não fica preocupado. Quem vive mentindo, quem está fazendo algo que está errado, fica o tempo todo preocupado e angustiado. Meu Deus, o que vai ser se descobrirem? E agora? E aí a pessoa fica o tempo todo mal. Agora, quem vive integridade, vive em segurança. Olha só. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Provérbios 10, 9. Qual é a promessa de Deus aqui através desse texto? Olha, para quem mente, para quem está escondendo, uma hora a casa cai, uma hora a casa cai. Então, escreva aí para mim, escreva uma situação em que você faltou com integridade, honestidade e não fez o que é certo e aquele segredo tirou a sua paz. Você deve lembrar, porque todo mundo, em algum momento, cometeu algum ato de desonestidade, de falta de integridade. Se você já cometeu um desses atos de falta de integridade, de falta de honestidade, escreve para mim aí. Como é que você se sentiu? Como é que estava o teu coração? E aí? Era tranquilo? Tenta lembrar como é que era. Você ficou escondendo? Você ficou preocupado se alguém ia descobrir ou não? Como é que foi? Provavelmente você vai lembrar que foi um período ruim. Você se arrependeu, teve que confessar depois. Ou não, talvez você escondeu isso por muito tempo e acabaram descobrindo, foi pior ainda. Não é verdade? Cara, quando descobrem algo que a gente está fazendo de errado, é pior ainda do que ter falado a verdade. Porque agora você tem a vergonha, não só a vergonha de ter sido descoberto, como a vergonha de ter que lidar com o fato de você estar, escondendo e não ter sido transparente. É pior. Às vezes, quando você comete o erro e confessa e reconhece, você pode até ser criticado ou exortado pelo erro que você cometeu, mas vai ser normalmente elogiado e valorizado por ter sido transparente e íntegro. As pessoas valorizam demais e tira um peso das costas, tira um fardo das costas. Andar escondendo coisa é terrível, cara. Você fica extremamente mal. E por isso que você precisa entender o quanto é importante andar com integridade. Por último, terceiro aqui da nossa aula, a integridade gera credibilidade. O que é isso? Todo comportamento de integridade, toda atitude de integridade gera credibilidade. Quando você vive uma vida íntegra, as pessoas passam a confiar em você. Agora, quando você mente, quando você faz coisas que são erradas, desonestas, quando você é pego em cola, quando você é pego mentindo, quando as pessoas veem que você faz as coisas que não são corretas, elas param de confiar em você. E quando você para de receber confiança das pessoas, a tua vida fica ruim pra caramba. Na adolescência já é ruim, na vida adulta é pior ainda, você não consegue emprego, a tua esposa nunca está em paz com você, o teu marido nunca está em paz. Agora, quando você é um adolescente, você vai perdendo a confiança das pessoas, teus amigos se afastam de você porque sabem que você é mentiroso, que toda hora você conta uma história trocada, errada, você mente. Cara, é horrível. Olha o que diz o texto, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 21. Pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Olha, Paulo estava dizendo aqui, e ele estava falando a respeito de oferta. Eu estou preocupado não de viver uma vida correta, não só viver uma vida correta diante dos homens. O que os homens acham e ter um crédito das pessoas é muito importante. É isso que Paulo está dizendo. E você já deve ter ouvido aquela história, né? Aquela história de um menino que queria ficar zoando e trolando uma aldeia, né? Que ele morava naquela aldeia, uma aldeia pequena que estava perto de uma floresta. E um dia ele começa a gritar no meio da aldeia: o urso tá vindo, o urso que vai matar todo mundo, um urso feroz. Aí todo mundo fica alvoroçado, vai se esconder, chamam os homens lá daquela aldeia para pegarem as suas armas, para tentar. Aí de repente o menino dá risada e fala: tá brincando, era zoeira e tal, era mentira. Passam-se alguns dias, ele faz de novo. Olha o urso tá vindo, o urso tá vindo. E todo mundo de novo vai, se prepara, se esconde, chama os homens para pegarem as armas para tentar defender. E quando tá todo mundo já alvoroçado, se escondendo, ele fala: tava brincando, não tem urso nenhum. As pessoas ficam chateadas, falam: poxa vida, você pode parar com isso, cara, você fica mentindo, e olha o transtorno que você está causando e tal. Enfim, tempo, e de novo aquele menino lá: olha o urso tá vindo comer a gente, o urso tá vindo.
e ninguém acredita. Ah, para com isso, cara, você tá de zoeira, todo mundo permanece lá, esse menino é um mentiroso. De repente o urso realmente está vindo e começa a atacar as pessoas e a devorar, porque elas não tiveram tempo de se acobertar. Olha só, quando você mente, quando você é pego com falta de integridade, falta de honestidade, você vai perdendo crédito perante as pessoas. E aquilo que você fala não é mais confiável. O dia em que você fala a verdade, o dia em que você quer fazer o que é certo, as pessoas não confiam mais em você. Às vezes, eu conheci já irmãos onde um tinha o hábito de mentir e o outro era mais honesto, que os pais pararam de pedir para aquele lá comprar alguma coisa, por exemplo, no mercado, porque nunca sabiam se ele tinha devolvido o troco correto, nunca sabiam se realmente estava em falta aquele item ou se ele nem foi no mercado ver porque ficou com preguiça, porque eles não acreditavam mais. Quando surgiam oportunidades bênção na vida, quem é que tinha mais crédito? O que sempre falava a verdade, o que mentia perdia o crédito. Então ele era deixado de escanteio. Você precisa parar para pensar nisso. E aí, como é que está seu coração? Será que você tem uma pessoa que tem um mau hábito da falta de integridade? Então, 3 pontos da nossa aula de hoje. Primeiro, Deus prefere que você seja íntegro do que você seja religioso. Ah, quer dizer que não é para fazer mais coisas religiosas, não precisa orar, não precisa mais meditar, não precisa mais novatins. Não, isso é uma bênção para a sua vida. Mas mais importante do que isso é você ter uma vida correta. Segundo, a integridade permite que você viva em segurança. Então é o seguinte, tenta resgatar um momento em que você ficou aflito, preocupado por ter faltado com integridade. E terceiro, a integridade gera credibilidade. A partir de hoje, decida construir credibilidade também perante os homens. E você vai fazer isso vivendo uma vida íntegra, sendo transparente. Tem uma prova? Faz o que você estudou. Não estudou? Responde o que você pode, mas não cola. Ah, mano, mas eu vou... Não cola. Diga sempre a verdade, não minta. Seja honesto. Seja transparente. Ficou com preguiça? Fale que você está com preguiça. Não invente uma história dizendo, ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Esqueceu de fazer o trabalho para a professora? Fala, olha, professora, me desculpa, mas eu esqueci de fazer o trabalho. Seja honesto. Não minta. Porque quem vive com honestidade, quem vive com integridade, anda em segurança, tem credibilidade perante os homens. Nós vamos seguir essa aula com 3 principais áreas de integridade que Deus espera de você, ok? Nós vamos mostrar um trecho de um filme muito interessante, a gente vai conversar sobre eles, mas você já pode adiantar uma tarefa. Nós vamos fazer essa tarefa, que é o seguinte, você vai ler lá no final da apostila, você vai escrever quais são as promessas, quais são as bênçãos que Deus promete na sua palavra para quem anda com integridade. Então você vai ler a passagem bíblica e do lado direito você vai escrever qual é a promessa de Deus para quem anda com integridade segundo aquela passagem bíblica. O que é que Deus diz que vai acontecer com aquele que anda com integridade segundo aquela passagem bíblica? Olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem 18 textos bíblicos. 18 textos bíblicos, 18 ou 17 textos bíblicos aqui, para você escrever qual é a promessa de Deus para quem anda com integridade. Fechou, Novatins? Que Deus te abençoe, seja íntegro e ande nos caminhos do Senhor. Vamos desenvolver a qualidade de caráter e integridade. Na próxima aula a gente continua esse tema. Valeu!